Então é isso. Vamos ministrar a palavra de Deus, né? 6h45 na capital do Amazonas. Programa Virtude do Espírito. Estamos na página da nossa igreja no Facebook também. Então, vem conosco. Como é que eu faço para assistir, pastor, ao vivo, nessa live? Entre lá no Facebook lá e coloque Igreja da Virtude do Espírito de Deus. E curta lá a página, curta lá o legal. Torne-se um seguidor. Compartilhe a transmissão. Compartilhe. Para que mais pessoas possam alcançar essa palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É onde eu quero ministrar essa palavra viva. Bendito é o Senhor. Você que está no Facebook aí, compartilhe a transmissão. Aleluia. Essa palavra é tanto para aquele que busca a Deus hoje, quanto para o que não busca. É para o desviado, é para o afastado, é para o negligente, é para todos. É para todos. É para você despertar. 2 Tessalonicenses 2, o anticristo e o retorno de Jesus. Caros irmãos, quanto ao retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos. Olha aí. Que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente à nossa autoria. Quer dizer, tinha gente se passando por eles, né, e mandando carta para a igreja, para persuadir essas pessoas às suas crenças, e usavam a influência que o Paulo tinha. Usava a influência do Paulo, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Qual é esse dia do Senhor que ele está falando? É o dia do retorno. Ele está falando aqui, não é do dia do julgamento, não, das nações, não. É o dia do retorno. Não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O anticristo. Ele vai estar já aí, né, revelado ao mundo, não como o anticristo ainda, mas vai estar revelado, atuando, governando. É isso. A Bíblia diz que não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia, né, do dia da vinda do nosso Senhor, virá a apostasia, quer dizer, as pessoas retrocederão da fé, negarão Deus, negarão a palavra. Isso aí já está acontecendo já. Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que significa o filho da perdição, né? Isso aí significa um camarada que se move no engano, na mentira.
Ele impõe isso para as pessoas, engano e mentira, porque a perdição é isso. Essa palavra filho, ela diz respeito no sentido de ser uma reprodução. Se eu sou uma reprodução da verdade, eu sou filho da verdade. Se eu sou uma reprodução do que Deus fala, eu sou filho de Deus. Se eu sou uma reprodução da mentira, eu sou filho da mentira. Filho do engano, filho da perdição. Você entende? Você determina a tua paternidade da origem do que você se move. A tua paternidade é a origem daquilo que faz você se mover. Então ele diz, versículo 4 de 2 Tessalonicenses 2: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembreis de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Quer dizer, eu vos ensinava. No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento. Quer dizer, o Paulo deu esse entendimento a eles. O tempo da igreja é o que está detendo o Espírito Santo. Porque no tempo da igreja o Espírito Santo está atuando. O ministério do Espírito é o que estamos vivendo hoje. Você entende isso? O que está detendo o anticristo, Satanás, de se manifestar, se revelar abertamente, é exatamente a que não chegou o tempo dele. É o tempo da igreja ainda. E o tempo da igreja termina com o arrebatamento. Termina com o arrebatamento, o tempo da pregação da graça. Você está entendendo? O tempo do amor, como muitos dizem, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso aí não é vir pela dor, não é você vir enfermo. Vir pela dor não é vir porque se separou do marido, da mulher, não é porque aconteceu uma tragédia. Vir pela dor não é isso aí hoje, não. Isso aí é boato, é conversa. Vir pela dor é vir pela tribulação que vai vir sobre o mundo. Isso é vir pela dor. Quem não vem pelo amor, quem não vem no tempo da graça agora, hoje, o dia que se chama hoje, o tempo que se chama hoje, o tempo da graça, vai vir pela dor, no tempo da grande tribulação, no tempo do anticristo, da perseguição, da guerra, aonde Satanás fala: guerra contra os santos e prevalecerá. Está escrito em Apocalipse. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Entende isso? E aí é dor, meu amigo. Aí eu quero ver o camarada ser macho. Então, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Presta atenção, tem o tempo dele. Nesse tempo dele, o tempo é dele, vai ser concedido poder a ele para ele fazer o que quiser. Até poder para operar milagres, maravilhas. Aqui chegará o tempo que o diabo vai poder fazer milagres e maravilhas, mas proveniente da iniquidade, do engano. O diabo hoje não está fazendo, não está curando ninguém, não está libertando ninguém. Isso aí é contrário aí. O diabo não está fazendo isso aí não. Porque Deus não permite, porque senão, como é que o ser humano ia discernir o que era de Deus e o que não era? Se o Satanás estivesse fazendo milagres hoje, como muitos falam aí, né? Então como é que a humanidade estaria rendida diante dessa circunstância?
Porque como é que o homem saberia o que é de Deus e o que não é? Chegará o tempo em que o próprio Satanás vai enganar dessa maneira. Mas isso depois que a igreja for levada. Você entende? Então ele diz, versículo 7, na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação. Já está em ação. Como, pastor, que eu não estou vendo? Claro, você está distraído. Ele distrai as pessoas com futebol, novela, com reality show, para eles operarem. Você está entendendo? O mistério da iniquidade, exatamente. A Bíblia está dizendo aqui, na realidade, não é conversa furada não, não é especulação não. O Espírito Santo diz, na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, na realidade, isso é atividade, é em atividade. Restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é o quem? O Espírito de Deus que habita em nós, na terra. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor matará. Olha como ele é miserável. A quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Essa vinda aqui é a segunda vinda. E o destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Essa aqui é a segunda. Não é a primeira que a igreja vai se encontrar com o Senhor nas nuvens, não. Essa vinda aqui, que ele matará o perverso, é quando o Senhor Jesus descer e tocar ali os seus pés no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se desfazer. É quando o Senhor vier para salvar os eleitos, os escolhidos dele, os que venceram a grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta na sua testa e nem na sua mão, os que não puderam comprar, nem vender, nem negociar nada durante 7 anos, porque conheciam a verdade e sabiam que se aceitasse essa marca na testa ou na mão direita, estariam condenados ao lago de fogo para sempre. Você está entendendo? Essas pessoas que saberão disso nessa época são pessoas desviadas, são pessoas que hoje não levam a sério a Deus, mas que todavia estão ouvindo e se tornando conscientes dessas verdades. E de certa forma a verdade de Deus cumpre o seu propósito. A verdade de Deus não é em vão, ela produz o propósito que tem que produzir, assim está escrito. Por mais que essas pessoas hoje negligenciem o Senhor, mas essas pessoas terão uma única oportunidade de salvação nesses 7 anos de tribulação, que aliás serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. As pessoas acham que nós servimos a Deus pelo estilo de vida. Muitos acham isso. Eu não quero isso para a minha vida não quero ser crente não. Tem muitos filhos que dizem para o seu pai e para a sua mãe: mamãe, papai, o senhor escolheu ser crente, eu não quero isso para mim não, isso aí foi a sua escolha, como se fosse um estilo de vida. Esse é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Jesus Cristo. Vai para nós, né? Porque quando Ele falou, Ele disse vem, porque Ele o Pai estava nele. Mas nós falando, ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Então servir a Deus não é um estilo de vida que escolhemos. Nós escolhemos viver o único caminho para a vida.
nós nos privamos dos prazeres do pecado, nós nos privamos disso, porque nós olhamos para a vida eterna. Você está entendendo? E muitos nos chamam de tolos, de besta. Não, nós somos sábios e inteligentes, porque Deus nos deu essa sabedoria de enxergar a verdade. Entende isso? Então essas pessoas que rejeitam o Senhor, essas serão presa fácil. As pessoas que não querem o conhecimento da verdade serão presas fáceis, porque no tempo do ministério do engano, no tempo do Satanás, do anticristo, que vai estar atuando o engano, essas pessoas não terão nenhum escudo para se proteger. Os que são negligentes hoje, que ficarão no arrebatamento, esses terão um escudo para se proteger, o conhecimento que eles obtiveram no tempo de negligência, no tempo que eles não valorizaram Deus, no tempo da graça, esse tempo que estamos vivendo. Olha aí, presta atenção, meu amigo. Então diz a palavra aqui, versículo 9 de 2 Tessalonicenses: ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Presta atenção. Presta atenção aí. Hoje tem muita gente condicionada a falsas profecias, quanto mais o camarada mostrando sinais e maravilhas ilusórias. Você está entendendo? Quem não conhece a verdade, quem não sabe dessas coisas, meu amigo, esse vai ser atraído como uma serpente atrai um pintinho. Como uma serpente enfeitiça a sua presa. Você está entendendo? É isso. Bendito é o Senhor. Ora, o aparecimento desse anticristo, versículo 9, é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder. Por que ele vai ter todo esse poder? Porque é o tempo dele. Porque ele vai ser revelado no tempo dele. O tempo da igreja acaba. Pós-tempo da igreja é tempo do anticristo. Aprenda isso. Após o tempo da igreja é tempo do anticristo. Quando a igreja for levada, pode acreditar. Se você estiver por aqui, então você já está sabendo disso. Então ele diz, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para que os que estão perecendo, quem é os que estão perecendo? É os que estão rejeitando Jesus hoje. Esses são os que estão perecendo. Para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Presta atenção. Vou ler de novo. Versículo 10. E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, para eles, essas artimanhas e engano provenientes da injustiça é para os que estão perecendo, os que rejeitam a Deus, que não querem ouvir o evangelho hoje. É isso, é para essas pessoas. Então esses enganos
é exclusivamente para elas, para enganar elas. Porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Como é que será a atuação desse engano? O anticristo vai querer se fazer Deus, vai se autodenominar Deus. Vai fazer essas manifestações ao vivo para o povo, coisa que o povo nunca viu. Até fogo do céu ele vai fazer cair, como no tempo do Elias. E alguém que não conhece a verdade serão enganados. Por que ele vai enganar? Porque ele vai querer colocar a marca da besta. Ele vai querer marcar toda a humanidade. E essa marca da besta é a condenação para o lago de fogo. Quem receber a marca já está condenado. Provará do cálice da ira do Senhor, diz a palavra em Apocalipse. E o que é essa marca? Essa marca é um microchip na mão direita e na testa. É um chip de débito. Você está entendendo? A moeda, a cédula, será recolhida. E não vai demorar não. Não vai demorar mais não. Você está entendendo? Tudo está caminhando para a digitalização. Tudo está caminhando aí, tudo é digital hoje. Tudo é digital. Você está entendendo? Daqui a pouco você não terá mais nenhum documento de papel. Tudo é no digital. Daqui a pouco nós não teremos mais cartões. Tudo é digital. Daqui a pouco você não verá mais dinheiro, não. Tudo vai ser no débito. Aleluia. Eu não estou querendo que você creia nisso, eu estou pregando a verdade. Se você crê, amém. Glória a Deus pela sua vida. Mas essa é a verdade. Isso virá como benefício para a humanidade, não como malefício. E daqui a pouco, quem tiver sua conta no banco com bastante número, só vai poder fazer uso se aceitar a marca. Mas preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção. Uma vez que você aceitou esta marca na mão direita ou na testa, para não perder o seu recurso, para não perder o seu emprego, para não perder o seu dinheiro no banco, você está condenado a uma eternidade no lago de fogo, que foi feito para o diabo e seus anjos. Mas você será o convidado para lá. O lago de fogo não foi feito para homem nenhum, não foi feito. Foi feito para o diabo e seus anjos, o ímpio. Ele é o ímpio. Mas ele está convidando a humanidade para lá. É isso. Bendito é o Senhor. Abra em Apocalipse 13:15. Não, abra em Apocalipse 13:11. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, por favor. É a verdade de Deus. Aleluia. Meu compromisso é com a verdade do meu Deus. Se Deus me deu sabedoria para pregar, eu vou pregar. E pronto, e acabou. Apocalipse 13:11. Vi ainda emergir da terra
outra besta com 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro. Significa, né? O cordeirinho, aparência do bem, benefício. Cordeiro sempre foi benefício na Bíblia. Sempre foi algo indefeso. Você está entendendo? Pacato, aparência de bondade, o cordeiro. Então vem na semelhante a um cordeiro. Quer dizer, ele não vem como um Satanás, não. Ele vem como um benfeitor para o mundo, para a humanidade. Você está entendendo? E ela se expressava como o dragão, com engano. O dragão é o Satanás, se expressa com mentira, o engano. O Satanás ele é pai da mentira. A mentira, a origem é do diabo. Então você vai ver no mundo um líder se levantando para beneficiar, mas através do engano. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo sofrimento mortal tinha sido curado, né? Porque a primeira besta foi atingida com a morte, e após 3 dias, né, o ferimento de morte foi sarado e ela ressuscita. O Satanás é um imitador miserável, um imitador. Você está entendendo? Deus cria o original, ele cria o pirata. E ele diz mais, ó, versículo 13, Apocalipse 13. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até fogo descer do céu para a terra. Presta atenção. Presta atenção aí. O negócio não é fraco não, meu amigo. Você está entendendo? O camarada se ilude com profecia enganosa. Imagine o camarada fazendo fogo descer do céu. Versículo 14. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar, presta atenção que há alguém soberano aí. Você vê que no versículo 14 está falando que foi permitido realizar. Ele não teria nenhum poder para realizar se não fosse dado a ele. Você está entendendo? Satanás não teria nenhum poder para enganar se não fosse dado a ele esse poder para enganar. Por que então, pastor, Deus permitiu que o diabo enganasse? Sabe por quê? Porque existem aquelas pessoas que se autodenominam bonzinhas. Tem aquelas pessoas que dizem, eu tenho Deus no meu coração, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso aceitar Jesus, eu não preciso viver como você vive, eu tenho Deus no meu coração, eu oro todo dia. Aí é que entra aqui, todo mundo tem Deus, mas Deus tem todo mundo? Não, qualquer pessoa pode ter Deus, qualquer pessoa, é só ela querer, ela tem Deus. Eu tenho Deus, amém, mas Deus não tem ela. Eu tenho parente na minha família que diz, eu tenho Deus, eu oro todo dia, eu não abandono Deus não, mas sexta, sábado, domingo está na bagaceira, parente. E aí, tem Deus? Está na prostituição, tem Deus? Você vê que todo mundo tem Deus? Não é esse tipo de ter Deus aí não, meu filho, não. Então, o diabo recebeu esse poder para enganar, para iludir, que é para essas pessoas se completar nela a medida de pecado para elas serem condenadas. Essas pessoas serão todas colocadas debaixo do pecado, da medida exata de pecado para ser condenado. Você está entendendo? Vão crer no diabo.
vão se tornar filhos do diabo e vão ser condenados. Aquelas pessoas que dizem que são bonzinhas, que têm Deus e que não precisam aceitar Jesus, que não precisam ir para a igreja. É isso. Por isso que foi dado no versículo 14 aqui, diz: e por intermédio dos sinais que lhe foram permitidos realizar, em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Versículo 15: além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. Rapaz, o mundo vai ver algo que nunca viu. Uma imagem ganha vida. De maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Quem são esses? Você vê que vai ter um remanescente que vai se opor a essas artimanhas do Satanás. Quem é esse remanescente aqui que vai se opor? Que ele vai fazer guerra? A igreja que ficou no arrebatamento. A igreja que ficou. Aqueles que não levam Deus a sério hoje. Aqueles que se ausentam da casa de Deus e acham que está tudo bem. Aqueles que hoje não dizimam, não ofertam, negligenciam todos os princípios de Deus e acham que está tudo bem. Aqueles que só pregam e não vivem as verdades que pregam e acham que está tudo bem. Que defamam, que compartilham enganos, defamações aos homens de Deus e se acham os santarrões, que fazem contenda entre irmãos, coisa que Deus abomina. São essas pessoas. Versículo 16: ela obrigou a todos. Ela quem? A besta, o anticristo. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. A verdade do meu Deus é extraordinária, porque isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. 2000 anos, não existia nem energia elétrica e já estava falando de uma tecnologia. É imutável a palavra do meu Deus, é imutável, não pode mudar, não pode cair, não pode. Não existia nem energia elétrica, nem parafuso existia, existia prego, parafuso não, porque parafuso tem rosca. Existia prego, parafuso não. Preste atenção. E o meu Deus falava dessa tecnologia na mão direita ou na testa? Na mão direita ou na testa? Você está entendendo? E ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa. Versículo 17: a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Você vê aí? A digitalização já está aí, filho. Outro dia eu fui no banco, me deram uma pulseira lá. Olha, essa pulseira aqui o senhor paga só aproximando. Ah, tá, sei. Depois ela vem para a mão direita e para a testa. Porque o ladrão vai roubar a pulseira. Aí vai vir uma solução melhor. A menos que ele corte a sua mão
Ele não poderá te roubar. Você entende isso aí? Então, aqueles que querem acumular tesouro na terra, que estão guardando o seu dinheiro, acumulando, que acham que são imortais, que não vão morrer, que já estão aí no final da vida, mas continuam acumulando, Que ignorância! Mas só que quem parece um ignorante aqui sou eu. Esses aí, a traça e a ferrugem, aqui está, a traça e a ferrugem corrói e os ladrões minam. O Satanás corrói, o Satanás mina, porque isso não será mais seu. Se você conhece a verdade, você não vai querer aceitar essa marca, essa estampa. Ou talvez você aceite porque não quer perder a sua riqueza. Você entende isso? Os dízimos retidos. E você acha que isso aqui está distante? É para daqui a uns 100 anos? Não. Do jeito que vai aí, meu querido, do jeito que vai aí, se ainda for 5 anos é muito, 10 anos é muito, é uma eternidade. Aleluia. Isso tem que se cumprir, porque é a palavra do Deus vivo. Tem que se cumprir. Agora você compreende por que nos desprendemos? Porque a chama pela causa do Senhor nos move, porque sabemos dessas verdades. E ela nos constrange todos os dias. Talvez seja duro demais para você, e se dopar no pecado é melhor, porque o pecado se torna um doping para essas verdades. Ignorar essas verdades também é um doping, mas você não escapará dela. Você pode se dopar delas, porque elas trazem sofrimento, sim, porque constrange. Mas será pior você ignorar. Você está entendendo? Então ele disse, a fim de que ninguém vai poder comprar um bombom. Um bombom, você vai chegar numa taberna, eu quero esse bombom aqui, vai pegar 10 reais, não aceitando mais dinheiro aqui não. Isso aí já é algo do passado. Se você olhar no seu cartãozinho, já está vindo lá o paz. Paz. É o pagamento na aproximação. Tá bom? A fim de que ninguém pudesse. Deus diz, ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Então, voltando para Tessalonicenses, versículo 11. É por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, porque rejeitaram, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Por que o homem rejeita a verdade de Deus hoje? Porque quer usufruir dos prazeres da injustiça. O pecado, meu amigo, é prazeroso. Quem foi que disse que o pecado é ruim? Quem foi que disse que o pecado é ruim? Quero saber quem é esse mentiroso. O final do caminho do pecado, que é terrível, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você está entendendo? Quando você peca, você está pagando o preço da sua morte.
Você está comprando a morte. Ah, não quero a morte, não. Não, você comprou a vida inteira ela, como é que você não quer agora? Receba o seu pacote. Está usufruindo dos prazeres da injustiça. Pecado é prazer. Prazer é carne. A carne, a devassidão, a prostituição, a orgia, as lascivias. Você está entendendo? É isso aí. O engano que se dá bem, né? Conquista através do engano, do roubo. Você está entendendo? Mas a morte é certa, porque está comprando a morte. Pelo contrário, você aceita Jesus e você não compra nada, você recebe de graça o dom gratuito de Deus, a vida eterna. E é o que nós escolhemos. Nós que perseveramos na verdade, que sofremos pela verdade, que gememos dia e noite pela verdade, somos afligidos, esbofeteados pelas circunstâncias, pelo escárnio, pelas afrontas, porque nós olhamos um tesouro maior, olhamos para o invisível, para a promessa, palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.